Eu vi essa notícia e não pude deixar de comentar. Porque enquanto o sistema está vendo a pressão americana tomando ação contra o Eduardo, o TSE fez algo que eu considerei, no mínimo, esquisito. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Vou falar sobre o Império Contra-Ataca, porque não deixa de ser pauta internacional, mas a gente vai um pouco para o Brasil, e é claro que o nosso trabalho não ia ficar sem oposição, porque eu digo que contra mim não há mais nada que vocês possam fazer. Já bloquearam todos os meus bens. Tem 2 anos e 3 meses que eu estou com todos os bens bloqueados, nunca recebi uma notificação. Já bloquearam meu passaporte. 2 anos e 3 meses de passaporte bloqueado, nunca recebi uma notificação. Me degradaram do meu próprio país. Não tem problema, eu vou voltar e vou atrás de vocês. Não tem problema, porque a vingança pertence ao Senhor. Mas se ele permitir que eu seja um instrumento dessa vingança, aí, né, a glória é toda dele. O que mais vocês fizeram? Quebraram meus sigilos. Me denunciaram e pediram 40 anos de prisão para mim. O que mais? Prisão não adianta mais, que Interpol não cumpre mais o mandato de vocês. Os Estados Unidos não extraditam. Então, contra mim não tem nada que vocês possam fazer. Contra quem que vocês resolveram ir? Porque eu tô vendo que vocês estão desesperados. Contra quem que vocês podem ir? Bom, me parece que vocês querem ir contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E, de fato, o deputado Eduardo Bolsonaro não é o único. Eu tenho que fazer aqui, sempre lembro, muitos parlamentares ajudaram nessa história. Não sei nem se eu falo o nome deles aqui, porque senão viram alvo de perseguição. Mas vou falar, deputado Gustavo Gaia, deputado Marcel Van Hatten pra caramba, Bia Kicis muito, Paulo Bilins, que veio aqui também. Quem mais? O deputado Mário Frias, coitado do Mário Frias, vai ficar chateado que eu falei o nome dele aqui. Eu gosto tanto do Mário Frias. Vários outros aqui, eu nem quero citar, mas senador Girão, senador Magro Malta, muito, senador Girão e senador Magro Malta, senador Jorge Seif, todos foram fundamentais nisso. Mas, sem dúvida nenhuma, e tem outros aqui, quero cometer aqui, deixar de citar. O deputado Nicolas podia ajudar bem mais, mas, enfim. Tem outros deputados que ajudaram muito. Esses, sem dúvida nenhuma, são os que sempre estavam aqui, sempre estavam em todos os comitês, sempre foram em tudo, sempre fizeram questão de participar. Agora, sem dúvida nenhuma, a peça central foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que foi o único gênio que percebeu isso que eu estava falando aqui, isso que a gente estava falando, que havia uma articulação internacional da esquerda que estava impactando a política brasileira e que, portanto, era impossível resolver o problema da política brasileira sem resolver o problema da articulação na sua origem nos Estados Unidos. Então, eu sou o cara, assim, quem faz, eu sempre dou crédito. Porque eu não tenho mandato. Então, eu demorei. As pessoas, no início das reuniões, eu chegava nos lugares para me reunir e sentava, e os parlamentares ficavam ouvindo eu falar e tal, e os deputados daqui olhavam e falavam assim, mas quem é esse cara? As pessoas brincavam de falar, ele é o Tucker Carlson do Brasil, eu até, obviamente, fico muito lisonjeado, eu gosto muito do Tucker. Ele é o Tucker Carlson brasileiro, mas as pessoas, mas por que você está fazendo isso? Você não tem mandato. Então a cabeça da história sempre foi o deputado Eduardo Bolsonaro, agora virando como presidente do Comitê de Relações Exteriores, é muito respeitado aqui, tem um respeito gigantesco pelo público americano, fala no CPAC o tempo inteiro. E o fato dele ter essa posição, o torna um alvo. O sistema percebeu que Eduardo Bolsonaro é vital
E eu já falei aqui no programa que ele ia virar um alvo, apesar de não ter cometido crime algum. E é por isso que não me surpreendeu quando o comunista Guilherme Boulos, aquele que o Pablo Marçal, Mr. M, faz live, tomou a seguinte ação. Vejam o que disse ele. Acabamos de acionar a PGR contra Eduardo Bolsonaro por crime contra a soberania nacional. O bananinha, abre aspas, patriota, está nos Estados Unidos conspirando abertamente contra o Brasil, abanando o rabo para Trump, e fica por isso inadmissível. Nós vamos para cima. Mas antes da gente analisar o conteúdo da fala do Boulos, eu quero deixar algo claro para vocês. Você pode achar que é um maluco, que é o Boulos, é o extremista, mas toda vez que o STF quer fazer algo, eles pedem para serem provocados pelo PSOL, que é o partido do Boulos. Esse é o jogo mais velho do mundo. Quando o STF precisa pautar algo, aí é o PSOL que faz o trabalho sujo. E aí sai uma decisão cheia de ilegalidade, como a gente já está acostumado, mas o Brasil já não é mais império da lei há muito tempo, não é mais Estado democrático de direito há muito tempo, então dá uma aparência de procedimental. Então não pensem que isso é uma ação isolada pelo maluco do Boulos. Tem um esforço, na minha opinião, eu suspeito com evidência de que tem um esforço organizado entre a PGR, o Supremo Tribunal Federal, utilizando o pessoal para ferrar o Eduardo. E é óbvio que o Eduardo não praticou nenhum desses crimes. Depois vocês procurem no Google, que eu não tenho tempo aqui no programa, já estamos com 1h30 de programa, sobre o que configura crime contra a soberania nacional. Não tem nada lá remotamente próximo a qualquer conduta do Eduardo. O Eduardo, inclusive, toma um enorme cuidado para nunca pedir sanções para o Brasil. E eu mesmo, tem duas coisas que eu, pessoalmente, Paulo, sempre peço para evitarem. Sanções contra familiares, que é algo que os Estados Unidos fazem com certa... por hábito, como fizeram com habitualidade, né? Acho que é essa palavra que eu estava procurando. Como fizeram, por exemplo, no caso da Colômbia. E eu não acredito que familiares devam sofrer sanções. Desculpa, a esposa do Paulo Gonet não tem nada com o fato do marido dela ter se tornado um capacho e vendido a alma ao demônio. Pelo contrário, tomara que ela... Dizem que eles são muito católicos, tomara que ela esteja lá, rezando muitos terços pela alma dele para que ele se arrependa. A esposa do Fábio Schor, nem sei quem é, nem quero saber. Filhos, familiares, essas pessoas não devem sofrer as consequências. Isso é coisa de regime totalitário. Então, os familiares contra. Mas também contra sanções contra o Brasil. Nosso povo já é um povo muito sofrido. Ter o Lula na presidência já é uma sanção econômica severa. Não precisamos de mais uma. Sanções econômicas destroem o empresariado brasileiro e são anos que a gente vai demorar para recuperar. É claro que o empresário brasileiro é culpado, sim, por conivência na situação que a gente vive. Eu não recebi um puto de um e-mail de um deputado, de um empresário grande brasileiro falando assim: Paulo, eu quero te ajudar. Porra, me dá uma forma de te ajudar sem eu me prejudicar. Não recebi um puto. Então, todas essas pessoas que estão com medo, etc, etc, realmente merecem o que estão sofrendo. Mas o nosso povo não, pô. Nosso povo não merece. Então, sanções econômicas contra o país e contra familiares, até eu sou contra. E o Eduardo nunca pediu uma sanção dessa. Mas esses caras são, sobretudo, muito burros. Porque eles acham que vão atacar o brasileiro mais próximo ao Donald Trump. Alguém que o Donald Trump, na semana passada, nessa semana agora, nesse final de semana, Donald Trump estava sendo... chamou o Eduardo Bolsonaro no discurso do CPAC, o maior evento conservador do mundo, com toda a nata do poder americano olhando para ele. Ele não podia ter propaganda melhor. E falou assim: esse é o meu amigo Eduardo Bolsonaro, a família espetacular, etc, etc. Vocês vão atrás do cara que o Trump chama de amigo? Olha, eu não quero que isso aconteça, porque eu acho que eu sou até mais amigo do Eduardo do que o Trump. Então não quero nada de ruim aconteça com ele. Eu conto com uma certa blindagem com a qual ele não conta. Então há muita coragem por parte dele, obstinado, um patriotismo obstinado mesmo. Mas vocês acham mesmo que isso vai fazer reduzir a pressão?
Pô, no dia que vocês fizerem qualquer coisa com o Eduardo, cara, vocês podem ter certeza. É o estopim que falta para, como diz o Trump, all hell break loose. Se você acompanha o meu conteúdo e quer que ele continue no ar, considere apoiar. Com um pouco mais de $5 por mês, você já faz a diferença. É rápido. Entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie, use o cupom da descrição e estamos resolvidos. Valeu! Mas vamos ficar esperto e acompanhar. Uma última pauta rápida, já devia ter encerrado o programa, mas como nós não teremos programa na terça e na quarta de carnaval, pelo menos na terça com certeza não, na quarta vamos ver, depende dos acontecimentos aqui nos Estados Unidos, eu vi essa notícia e não pude deixar de comentar. Porque enquanto o sistema está vendo a pressão americana tomando ação contra o Eduardo, o TSE fez algo que eu considerei, no mínimo, esquisito. Brunão, coloca, por favor, a reportagem da Veja. A reportagem é: por que o TSE vai descartar 195 mil urnas eletrônicas? Eles dizem que as urnas são usadas por 10 anos, daria cerca de 6 eleições, depois elas são descartadas na forma ecologicamente correta. Mas vejam, todos os componentes das urnas eletrônicas são do modelo UE 2009. E todos os modelos UE 2009 vão ser descartados. Mas por que seriam descartados? Por que não duram mais de 10 anos se são tão maravilhosas? E se há tantas dúvidas sobre as eleições de 2022, por que essas urnas não podem ficar armazenadas em um local seguro para que elas possam ser auditadas no futuro? E justamente agora, sei lá, só eu que acho engraçado que no momento em que a nossa democracia passa a ser reexaminada pelo exterior, as urnas vão ser destruídas? Sério? Seria muita paranoia pensar que isso é queima de arquivo? Será que alguém não está... Será que é possível não pensar nisso? Eu vou deixar com vocês nos comentários. Trump voltou à presidência, e isso é um alívio, sem dúvida. Mas o que isso muda no Brasil? Nada, se ninguém fizer nada. A verdade é que a esperança não pode virar passividade. As coisas não vão se resolver sozinhas, e muito menos com textão e xingamento nas redes sociais. Não espere que alguém venha salvar o país por você. Se você não agir, ninguém vai. Eu estou fazendo a minha parte. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. Mas sem apoio, esse trabalho simplesmente não continua. Quer saber como pode ajudar sem sair da sua rotina, sem sair da sua vida? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com apenas $5 por mês você mantém esse trabalho vivo. Se você puder mais, considere a possibilidade de se tornar meu patrono Gold e tenha acesso ao meu grupo privado no WhatsApp, onde você participa das discussões que guiam o conteúdo e muito mais. A diferença entre quem só assiste e quem faz parte da mudança é a atitude. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.